Ei, o que você tá fazendo, cara? Eu? Eu tô tentando achar uma fonte bacana aqui pra minha arte. Tá precisando de uma ajuda, né? É, E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Eduardo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou estar retratando sobre tipografia. Sabe aquele momento em que vocês estão editando a arte de vocês ou o vídeo de vocês e tem que escolher uma fonte? Então, aquele momento em que muita gente escreve aquilo que quer e depois escolhe a opção ali das fontes e começa a sentar o dedo na setinha do teclado e vai escolhendo aquela que fica mais bonitinha. Até mesmo na hora de você escolher um tipo de escrita, ou seja, tipografia, deve haver um estudo. Mas antes de eu falar um pouco sobre os tipos de tipografia que existem, tipos de tipografia, né? Digamos que existem alguns grupos, digamos assim, de tipografia, mas antes de falar sobre isso, por que não vamos conhecer um pouco sobre a história da impressão, que vai contribuir também para entender um pouco sobre a tipografia. Antigamente, pessoal, mas quando eu falo antigamente, é bem antigamente, não havia nenhum sistema de impressora ou imprensa, então tudo aquilo que você fosse querer transmitir, qualquer mensagem que você fosse querer transmitir para uma pessoa por escrita, ela deveria ser escrita à mão. Então desde uma carta, um texto ou até mesmo um livro era escrito à mão. Utilizava-se bastante aquela caneta tinteiro, em que o risco de poder estragar a folha, de tinta derramar, era muito grande. E também imagina você escrever uma folha por inteiro numa tipografia que era super complicada e você correu o risco de um simples erro, um ponto, uma vírgula que seja. Se você errasse, você deveria começar a página por inteiro ou até mesmo a folha por inteiro, né? Você tinha que trocar e começar tudo de novo. Imagina a revolta no final de escrever o verso de uma página, você errar alguma coisa na última linha e começar a página tudo de novo. filho da... Algum tempo depois, Gutenberg acaba inventando um sistema de imprensa, em que, utilizando pedaços de metal, em que cada um desses pedaços você tinha uma letra maiúscula, minúscula, pontuação, e todas elas, claro, em alto relevo, você encaixava elas certinho numa placa, fazendo o texto, formando o texto, as palavras em si, e depois você passava uma tinta por cima delas e depois pressionava no papel. Então aquilo que demorava praticamente, sei lá quanto tempo, uns 20 minutos para você fazer uma folha, uma página, demorava questão de alguns minutos e você conseguia reproduzir ela várias vezes. Você passava a tinta e pressionava sobre o papel e aí você tinha uma folha impressa certinho. Funcionava basicamente como o sistema de um carimbo que a gente utiliza. Tem uma escrita em alto relevo, depois você passa na tinta e depois pressiona sobre o papel. Uma forma de representarmos isso em casa seria pegar um lápis 6B, um pedacinho de papel, escrever ou desenhar qualquer coisa nele. Em seguida, pressione sobre o outro papel e no verso você também vai exercer uma pressão, podendo fazer até mesmo o desenho que você havia feito do outro lado. Quando tirar, você vai ver que vai estar impresso no seu papel. É lógico que não está utilizando tinta, mas o grafite dá para simular. Então vocês imaginam como era complicado escrever textos e livros à mão. Além de ser muito demorado, a chance de sair com algum erro era muito grande. E com a evolução da tecnologia se teve... Agora, com o auxílio de computadores e impressoras sofisticadas, teve-se o surgimento de novas tipografias, novos tipos de escrita. E são eles os grupos que eu falo para vocês, são 4. Seria a serifada, que seria aquelas escritas em que no final, nos cantos da letra tem uma perninha, uma rebarba, digamos assim. A mais comum é a Times New Roman. A sem serifa, que é aquelas que não tem, é simplesmente quadradinha, nas pontas não tem, nas quinas da letra não tem nenhuma perninha. As duas mais famosas seria a Arial e a Calibre. E depois teríamos a manuscrita, seria aquela que representa a escrita manual, e depois a fantasia. Um exemplo de fantasia foi numa atividade que a gente teve na faculdade, que a gente teve que escrever o nosso nome, o meu nome, Eduardo, eu coloquei num estilo como se fosse uma letra japonesa. Então o E, Eduardo, tipo a ponta parecia como se tivesse feito com um pincel que era usado para fazer os kanjis. É um exemplo, mas as principais seriam a sem serifa, a serifada e a manuscrita. E as duas que são mais utilizadas é a serifada e a sem serifa. E daí
vem o estudo, só que isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então se vocês gostaram do vídeo, então por favor eu peço que vocês comentem, falem se vocês realmente querem que eu continue e não deixem de avaliar e divulgar o vídeo e de se inscrever se você está gostando do projeto. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Filho da mãe! Haha, acharam que eu ia falar um palavrão, não é, seus putos? Epa.